fugiu do altar, mas ele não a deixou escapar. Agora, na sua fazenda, ela está à mercê do homem implacável que jurou que ela seria sua. O silêncio dele é mais ameaçador do que 1000 palavras, e o desejo entre eles, incontrolável. Cada toque é eletricidade pura, cada olhar, uma promessa ardente. Ele a quer, mas não é só com o corpo. Ele quer possuí-la, dominar sua alma, fazer dela sua única obsessão. Ela sente a atração, o fogo que a consome, mas também o medo de se perder. E quando seus corpos finalmente se encontram, o que parecia ser apenas desejo se transforma em algo muito mais profundo, quente, incontrolável. Não há mais fuga. Ele a encontrou. E agora, ele vai fazer dela a mulher que ele sempre desejou. O vestido branco estava sujo de barro e grama molhada, rasgado na altura da coxa, grudado ao corpo pela chuva fina que começava a cair. Ela corria descalça, o coração disparado como o som de um trovão dentro do peito. Os cabelos soltos batiam no rosto, e as mãos tremiam enquanto seguravam o véu que insistia em se soltar. Ninguém a seguiu. Mas ela sabia. Ele viria. Seu nome ainda ecoava na cabeça. Helena. Era como se ele a chamasse sem voz. Como se os olhos frios dele estivessem colados em sua pele. Ela não sabia para onde ia. Só sabia que não podia ficar. Aquele casamento arranjado, aquele altar no meio da fazenda, era uma prisão. E ele, o fazendeiro mais frio que já conhecera, era a cela. Alto, silencioso, de mãos calejadas e olhar indecifrável. Dizia pouco, mas quando falava, sua voz invadia até os ossos. Quando a tocava... Quando a tocava, Helena sentia o corpo acender, mesmo tentando apagar qualquer sentimento. Ela o deixou sozinho diante dos convidados. Um buquê no chão, um vestido rasgado, um homem abandonado. Mas ninguém abandona Ethan Reyes. E muito menos, foge 2 vezes. Meses se passaram. E naquela manhã nublada, Helena jurava que sua vida havia voltado ao normal. Mudou-se para longe. Mudou o número do telefone. Mudou o corte de cabelo. Evitava pensar nele. Evitava lembrar do cheiro dele, da voz rouca, das mãos que a prendiam com uma firmeza que assustava e excitava. Mas o destino é um caçador cruel. Na porta de sua casa simples, no meio de uma vila esquecida, uma caminhonete preta estacionou sem aviso. E ela soube, antes mesmo de ver o rosto, que era ele. Ethan desceu do carro sem pressa. Não, dizia uma palavra. O olhar estava mais escuro, mais duro. Carregava nas mãos apenas um chapéu de couro surrado e um casaco pesado. Nada de flores, nada de sorrisos. Ethan. Ela sussurrou com os olhos arregalados. Ele apenas a olhou por um segundo, longo o bastante para o coração dela quase parar. Depois deu um passo à frente, pegou-a pelo pulso com firmeza e disse, numa voz baixa que parecia uma ameaça e uma promessa: "Você vem comigo." Helena tentou resistir. Gritou, empurrou, mas ele não se abalou. Não bateu. Não gritou. Só a levou. Horas depois, ela acordou num quarto que não via desde o dia da fuga. O antigo quarto de hóspedes da fazenda. As cortinas pesadas, a colcha marrom de lã, o cheiro de madeira e terra molhada. Estava tudo ali, menos sua liberdade. Ouviu passos do lado de fora. Ficou imóvel. A maçaneta girou. Mas ninguém entrou. Voz dele veio grave, pela fresta da porta. "Vai dormir, Helena. Amanhã começa sua dívida comigo." E foi naquele silêncio que ela percebeu. O que estava por vir seria pior do que o casamento que ela evitou. Porque agora, ela não era mais uma noiva. Ela era a mulher de um homem que não aceitava não como resposta. O som dos cavalos, o cheiro da terra úmida e o vento assobiando entre os galhos despertaram Helena. Ela estava de volta à fazenda.
mas não como antes. Agora, as portas estavam trancadas. O quarto tinha sido limpo, suas malas estavam lá. Mas não era um convite, era uma sentença. Levantou devagar, ainda com o vestido amarrotado da noite anterior. As pernas tremiam. O estômago revirava. A cabeça gritava foge, mas o corpo lembrava do toque dele. E isso a enfraquecia. Desceu as escadas com passos hesitantes. A madeira rangia. A cozinha estava silenciosa, exceto pelo barulho do café sendo coado. Ethan estava de costas, com a camisa arregaçada, revelando os músculos largos e a pele marcada de sol e trabalho pesado. Não disse bom dia, nem virou o rosto. Você não pode me manter aqui. Helena ousou dizer, tentando soar firme. Ele se virou lentamente, o olhar penetrante, a mandíbula cerrada. Seus olhos escuros tinham algo que a desarmava, como se pudesse ver além das palavras dela. Já está aqui, ele respondeu, colocando uma xícara diante dela. Vai comer. Ela empurrou a xícara. Ele a puxou de volta para perto dela, sem força, mas com autoridade. O silêncio entre os dois era como um campo elétrico. Tudo parecia prestes a explodir. Por quê? Helena desabafou, os olhos marejando. Por que me trouxe de volta? Ethan se aproximou. Cada passo dele parecia ecoar dentro do peito dela. Ele a encarou de perto, tão perto que ela sentiu o calor da respiração dele. Porque você é minha, ele disse com firmeza. Você fugiu, mas agora vai ficar. Até entender isso, ela estremeceu. Não de medo, mas do que ele despertava. O instinto de sobrevivência lutava contra o instinto de rendição, e perder essa luta era perigosamente doce. Durante o dia, ela tentou abrir os portões da fazenda. Trancados. Tentou pegar sinal de celular. Nenhum. Caminhou pelos campos, observada pelos peões que pareciam instruídos a não interferir. Mas mesmo livre nos hectares imensos daquela terra, Helena estava presa. Ethan controlava tudo. Naquela noite, ela ouviu o som do cavalo sendo recolhido no estábulo. Espiou pela janela. Lá estava ele, sem camisa, suado, com a pele marcada pela poeira e pela força. O olhar atento, como um predador que cuida do seu território. Ele olhou na direção da casa. Ela recuou da janela. Mas era tarde. Horas depois, a porta do quarto se abriu. Ethan entrou com uma manta e uma muda de roupa. Vista isso. Está frio. Ela não respondeu. Ficou apenas olhando para ele, com uma mistura de raiva, medo e curiosidade. Vai me manter trancada até quando? Perguntou com voz baixa. Ele a encarou por um longo tempo, e então se aproximou devagar, como um animal selvagem que estuda sua presa. Até você parar de lutar contra o que sente, ele disse, e os olhos dele estavam tão intensos que ela precisou desviar os próprios. E se eu nunca parar? Ele chegou mais perto, a respiração quente contra a dela, a voz grave e baixa. Vai parar, Helena. Eu conheço o seu corpo, e sei o que ele quer mais do que você mesma. Ela sentiu o sangue ferver, o coração acelerar, e por um segundo, desejou que ele a beijasse, mas Ethan se virou e saiu, deixando apenas o silêncio e o fogo aceso. O calor daquela tarde era insuportável, mas o fogo que queimava dentro dela era ainda mais. Helena caminhava pelo celeiro vazio, buscando um respiro de ar fresco. Os campos estavam silenciosos, o céu carregado, anunciando tempestade. E por dentro, ela já estava em tempestade havia dias. Desde que Ethan aprendeu naquela fazenda, algo nela começou a desmoronar. A raiva virou confusão. A confusão virou desejo. E o desejo estava ficando impossível de ignorar. Ela acariciou o pelo de um dos cavalos. Fechou os olhos por um instante. Precisava de paz. Mas ao abri-los, deu de cara com Ethan, encostado no batente do celeiro, os braços cruzados, os olhos cravados nela.
Está fugindo de novo? A voz dele era baixa, rouca, quase provocante. Helena tentou manter o olhar firme, mas ele caminhava até ela com aquele andar calmo e selvagem de quem sabe que domina tudo ao seu redor. Estou respirando, ela respondeu seca. Aqui dentro? Ele parou a poucos centímetros dela. Ou tentando fugir do que sente, ela engoliu em seco. O cheiro dele misturava suor, terra e algo masculino demais para ser explicado. Seu corpo respondeu antes que a razão pudesse dizer não. Não, tentou dizer, mas a frase morreu nos lábios. Ethan ergueu a mão e segurou o queixo dela com firmeza, obrigando-a a olhar para ele. Você me quer, Helena. Eu sinto isso em cada olhar que tenta evitar. Cada vez que seu corpo estremece quando eu chego perto. Mas ainda assim, finge que odeia estar aqui. Ela tentou afastar o rosto, mas ele não deixou. Você fugiu do altar, mas não fugiu de mim. Porque sabe que é minha. Aquelas palavras a atravessaram como um raio. E então veio a tempestade. A chuva começou a cair, forte e densa, martelando o telhado do celeiro. Ethan a encostou contra a parede de madeira, o corpo dele colado ao dela quente, bruto, selvagem. Ethan, sussurrou, a voz tremendo. Fala meu nome de novo. Ele exigiu, com a boca quase tocando a dela. Ethan. Ele a beijou. Mas não foi um beijo calmo. Foi como se tivesse esperado por isso por anos. Tomou seus lábios com fome, com fúria, com desejo acumulado demais para ser controlado. Helena se perdeu. As mãos dele seguraram sua cintura com firmeza, os dedos fortes marcando a pele por cima da blusa fina. Ele a ergueu no colo com facilidade, como se ela não pesasse nada, e a encostou mais fundo na parede. O trovão lá fora explodiu, mas o trovão que rugia dentro dela era ainda maior. Ela sentia o peito dele contra o seu, o calor, o suor, o poder de um homem que sabia exatamente como dominar uma mulher e fazê-la querer ser dominada. Você é minha, Helena. Eu vou fazer você esquecer cada parte da sua fuga, cada passo longe de mim. Ethan, por favor. Ela suplicou sem nem saber o porquê. Era um pedido por mais. Por tudo. Ele puxou sua blusa pela cabeça com um único movimento e deslizou os lábios pelo pescoço dela, descendo em chamas até a curva do ombro. Cada toque era uma labareda. Eles eram tempestade e incêndio. Proibido e inevitável. E ali, naquele celeiro, com o som da chuva como trilha, Ethan a tomou nos braços com a intensidade de um homem que nunca esqueceu e que nunca mais deixaria escapar. Horas depois, ela acordou com o som do vento batendo nas janelas. O corpo ainda sentia o toque dele. A pele ardia, marcada por beijos e promessas não ditas, e mesmo sem vê-lo ao seu lado, Helena sabia. Agora ela era dele, e fugir já não era uma opção. O sol mal havia nascido quando Helena cruzou a porteira dos fundos da fazenda, os cabelos presos num coque desfeito, a pele ainda sensível dos toques da noite anterior. Precisava respirar. Ela precisava lembrar quem era, o que queria, e principalmente que não poderia se perder nele, mesmo que o corpo dissesse o contrário, mesmo que os lábios ainda queimassem do beijo que a desmontou no celeiro. A cada passo, a lembrança de Ethan a invadia. As mãos, firmes. A forma como ele murmurava seu nome como se ela fosse uma obsessão. E era Helena. A voz de Noah, o peão novo da fazenda que ela mal conhecia, surgiu como um alívio e um alerta. Ela forçou um sorriso. Ele era simpático, gentil, e tinha algo nos olhos que lembrava a liberdade que ela sentia falta. Só dando uma volta, disse, ajeitando uma mecha solta atrás da orelha. Tá tudo bem? Quer que eu te leve até o lago? Fica lindo essa hora da manhã. Helena hesitou. Talvez uma caminhada até o lago fosse bom. Talvez pudesse pensar sem o perfume de Ethan, colado à pele. Seria ótimo. Mas antes que desse 2 passos, uma sombra densa cobriu o chão.
E então ela sentiu. Ele, Ethan, apareceu como uma tempestade em silêncio. Os olhos faiscando, o maxilar trincado. Não disse uma palavra. Apenas olhou para Noah com uma intensidade que congelaria qualquer um. Precisa de alguma coisa, senhor. Ethan. O rapaz engasgou, desconcertado. Preciso. Ele respondeu seco. Que você volte ao trabalho. Agora. Noah recuou, murmurando claro, senhor, antes de desaparecer na direção oposta. Helena ficou ali, estática, o coração batendo acelerado. O silêncio dele era mais ensurdecedor do que qualquer grito. O que foi isso? Ela desafiou, cruzando os braços. Ethan deu um passo à frente. O olhar era fogo puro. Ele estava te olhando como se tivesse o direito. Ele foi gentil, só isso. Gentileza demais para quem tem dona. Aquelas palavras a cortaram como lâmina e acenderam algo que ela tentava enterrar. Eu não sou sua. Ele se aproximou até colar o corpo no dela. O cheiro dele, o calor, a força, tudo a cercava. Não? Sussurrou, encostando a boca no pescoço dela, sem tocar de verdade. Então por que treme quando chego perto? Por que seus olhos me imploram toda vez que eu toco você? Ela tentou se afastar, mas ele a prendeu pela cintura, as mãos grandes segurando firme, como se dissesse, não fuja de mim de novo. Eu vi como ele te olhou. A voz dele saiu baixa, mas carregada de perigo. Como se tivesse chance. Como se eu não estivesse marcado em cada pedaço do seu corpo. O mundo girava. O peito dela arfava. Ele a dominava com palavras, com o olhar, com o silêncio. Você é louco, sussurrou, tentando conter o que crescia entre eles. Louco por você. Ele respondeu, finalmente colando os lábios nos dela com força. Sem aviso, sem permissão. Como um homem que não aceita divisão. O beijo foi bruto, possessivo. Uma mistura de raiva e desejo, ciúmes e sede. Helena tentou resistir, mas seu corpo já tinha escolhido. Ethan a empurrou contra a parede do estábulo. As mãos deslizaram pelas costas dela, descendo com fome, explorando, dominando. Você vai me provocar, Helena? Vai brincar com fogo? Então aguente o incêndio. Ela não respondeu. Só gemeu contra os lábios dele, sentindo o mundo sumir mais. Uma vez, e enquanto a boca dele marcava seu pescoço, uma promessa se formava no silêncio. Ela era dele, e ele não deixaria outro homem chegar perto. Nunca. O amanhecer daquele dia parecia mais sombrio do que o normal. A fazenda estava quieta, e o vento frio cortava a pele de Helena, que caminhava com passos lentos pelo jardim. Ela se sentia observada, mas o mais estranho era que não se importava. Na verdade, não sabia mais se queria ser observada ou deixada em paz. Após a explosão de emoções na noite anterior, algo em seu peito estava mudado. Não era só o desejo incontrolável por Ethan, mas algo mais profundo, algo que ela tentava evitar. Ela ouviu os passos dele antes de vê-lo, pesados, decididos, como se soubesse que ela não teria para onde ir. Ethan apareceu, como sempre, imponente, atraente, com aquele olhar possessivo que parecia atravessar a alma. Você está distante, ele disse, a voz baixa, mas autoritária. O que aconteceu ontem não vai desaparecer, Helena. Ela queria ser forte. Queria gritar que não era dele, que ela não seria mais uma prisioneira, que ele não tinha o direito de tomar o que queria de uma forma tão selvagem. Mas as palavras morriam em sua boca sempre que ele se aproximava, sempre que a encarava como se fosse seu único desejo. Você não pode me prender aqui, ela murmurou, forçando-se a desviar o olhar. Eu não sou sua. Ele deu um passo mais perto, seus olhos agora queimando como brasas. Não sou? Ele perguntou, quase desdenhoso, tocando o rosto dela com um dedo firme, mas com um cuidado que contradizia a força de suas palavras. Então me explique por que seu corpo treme toda vez que me vê. Por que seus lábios desejam os meus?
mesmo que sua mente diga o contrário. Ela mordeu o lábio inferior, tentando controlar o turbilhão de emoções que se agitava dentro dela. Mas não conseguia. Ele estava certo. Algo nela se quebrava a cada toque, a cada palavra. Algo que ela não sabia se queria lutar para manter inteiro. Ethan sorriu. Um sorriso de vitória que a fez estremecer. Eu vejo a maneira como você me olha. Você pode fugir da sua mente, mas não pode fugir de mim. Não agora. Eu marquei você, Helena. Você já é minha, mesmo que ainda não perceba. O coração dela disparou, mas ao invés de se afastar, ela deu um passo à frente desafiando-o. Queria testar seus limites. Queria ver até onde ele chegaria. Queria provar que, mesmo com a atração avassaladora, ela ainda tinha controle. Você acha que pode me controlar? Ela perguntou, desafiadora. O olhar dele escureceu. A expressão implacável de Ethan se transformou em algo mais feroz. Não, Helena, eu não quero controlar você. Eu só quero que aceite o que está acontecendo entre nós. O que já aconteceu. Você não tem mais como voltar atrás. Ele a puxou de volta para perto, a força do seu corpo moldando-se à dela. Os olhos dela brilharam, mas algo dentro dela se quebrou. Ela queria lutar, queria gritar. Mas ao invés disso, seus lábios se encontraram. Foi um beijo que não foi dado. Foi um beijo tomado. Ethan beijou-a com a urgência de um homem que sabia que não havia mais volta. Suas mãos, fortes e firmes, tomaram as costas dela, pressionando-a mais contra ele. Helena tentou resistir. Tentou quebrar o beijo, afastar-se, mas ao invés disso, se viu ceder ao desejo, ao fogo. Ethan roçou o rosto dela, o toque suave contrastando com a intensidade do seu olhar. Você sabe que isso não vai acabar. Sabe que, a cada dia, vou fazer com que você me deseje mais. Helena não respondeu. Não podia. Ela sabia que estava se perdendo nele. Sabia que o homem com quem havia se envolvido não era apenas o homem forte e decidido que a dominava fisicamente, mas também o homem que, de alguma forma, mexia com o centro de sua alma. E, no fundo, ela temia o que aconteceria quando o amor, a possessividade e o desejo se entrelaçassem completamente. E naquele momento, ela soube que não teria mais como escapar. O céu estava tingido de vermelho, o crepúsculo se estendendo. Sobre a fazenda, quando Helena entrou no estábulo, sentindo o peso do olhar de Ethan em suas costas. Ele estava ali, como sempre, com aquele olhar que fazia seu coração acelerar e seu corpo tremer. Ela sabia que não poderia escapar dele, nem mais. Você está fugindo de mim, Helena? A voz de Ethan cortou o silêncio da noite, baixa e cheia de promessas perigosas. Ela não respondeu imediatamente. Ficou parada ali, observando-o, sentindo o calor que emanava dele. O desejo era palpável, uma chama que se acendia dentro dela e não queria mais se apagar. Não estou fugindo, disse, a voz mais fraca do que ela gostaria. Ela se virou para enfrentá-lo. Só preciso de um pouco de espaço. Ethan deu um passo à frente, a distância entre eles diminuindo, rapidamente. Ele não acreditava nas palavras dela. Sabia o que ela sentia. Sentia isso em cada olhar, em cada suspiro contido. E mais do que isso, sabia que ela não poderia escapar. Espere. Ela começou tentando se afastar, mas ele a segurou pela cintura com força. Não. Ele puxou-a de volta para ele, os corpos quase colados. Helena sentiu a dureza do corpo, dele contra o seu, e por um instante, sentiu um arrepio tomar conta dela. O desejo não era mais algo que ela poderia controlar. Era uma necessidade, uma fome. Ethan a empurrou levemente contra a parede de madeira do estábulo, os lábios curvando-se em um sorriso travesso e possessivo. Eu não sou um homem que perde o controle facilmente. Ele murmurou, encostando os lábios na orelha dela, sua respiração quente no pescoço. Mas você me tira do meu centro, Helena. Você me faz querer tudo de você. E quando um homem como eu quer algo, ele vai até o fim para conseguir. Ela não sabia mais o que dizer. Sua mente
estava nublada pelo desejo, e o corpo dela se entregava, sem resistência. Não havia mais luta dentro de si. Só desejo. Só ele. Ela podia sentir as mãos dele, explorando cada pedaço de sua pele, como se a quisesse marcar, possuí-la completamente. Você me pertence, Helena. Ele sussurrou, os lábios tocando a linha de seu pescoço, descendo lentamente. Me pertence de um jeito que você nem imagina. O coração de Helena acelerou. Ele estava falando a verdade, e ela sabia disso. Ele havia tomado posse dela, de um jeito que ela não poderia mais negar. Sua mente estava cheia de pensamentos conflitantes, mas o corpo já a havia escolhido. Ela não podia mais ignorar o que estava acontecendo entre eles. O fogo que consumia os dois. Ele a puxou mais para perto, os lábios descendo por seu pescoço, até chegar ao peito, onde ele deixou um beijo urgente e faminto. Cada toque, cada beijo dele a fazia sentir-se mais fraca, mais vulnerável, e ao mesmo tempo, mais viva do que nunca. Você vai me deixar te amar, Helena? A voz de Ethan soou mais profunda, mais grave. Ele estava se controlando com dificuldade, mas sabia que não poderia mais se conter. O desejo que sentia por ela estava prestes a transbordar, e ele sabia que ela também o desejava com a mesma intensidade. Ela queria dizer algo, queria protestar, gritar, mas as palavras não saíam. O corpo dela já tinha se entregue a ele, de uma maneira que não tinha mais volta. Não há mais espaço para fugir de mim, Helena. Ele murmurou, os lábios tocando sua mandíbula, com uma suavidade que contrastava com a urgência de seus toques. Eu sou o homem que você deseja, e você é a mulher que eu preciso. Helena fechou os olhos, sentindo a intensidade das palavras dele percorrendo cada centímetro de sua pele. O calor que ela sentia não vinha apenas do toque dele, mas do fogo crescente dentro de si mesma. O desejo que ela tentava evitar agora a consumia por completo. Ela levantou a mão e tocou a mandíbula de Ethan, sentindo a dureza do que ele representava. O homem que a possuía. O homem que estava cada vez mais perto de dominar não só seu corpo, mas sua alma. E naquele momento ela soube. Não havia mais como negar. Helena estava perdida naquele fogo, submissa ao desejo que Ethan havia acendido nela. A noite estava silenciosa. O vento suave balançava as cortinas da janela do quarto onde Ethan e Helena estavam. O silêncio entre eles era pesado, carregado de sentimentos não ditos, mas também de uma compreensão profunda. A batalha que havia se travado em seus corações agora parecia ter chegado ao fim. Mas o que restava não era mais uma luta. Era algo mais forte, algo que unia suas almas de maneira irreversível. Ethan estava deitado ao lado dela, os dedos tocando suavemente os seus, como se temesse que, ao tocá-la com mais força, ela desaparecesse. Ele a observava com um olhar tão intenso que parecia atravessar sua alma. Helena sentia o peso desse olhar e, ao mesmo tempo, a segurança. Algo nela havia se quebrado de forma irreversível. A resistência que ela tentava manter, a ideia de escapar, tudo tinha desaparecido. Ele não era apenas o homem que possuía seu corpo. Era o homem que agora dominava seu coração. E, ao mesmo tempo, ela sabia que ele estava igualmente perdido. Ethan. Ela sussurrou seu nome, e ele virou-se para encará-la, a expressão, agora suave, mas intensa. Ele não disse nada. Apenas a olhou com uma intensidade que a fez estremecer. Helena sentiu a pressão de suas palavras não ditas, e um aperto tomou conta de seu peito. Ele estava esperando, mais do que qualquer coisa, a confirmação de que ela também o queria, não apenas com o corpo, mas com a alma. Eu tenho medo, ela admitiu, a voz tremendo. Medo de me entregar completamente a você. Medo do que você representa, do que você significa para mim agora. Medo de não saber se eu sou forte o suficiente para suportar esse amor. Ou esse desejo, Ethan. A puxou para si, envolvendo-a em seus braços com uma força que a fez sentir-se protegida, mas também perdida. Ele sabia o que ela sentia, porque sentia o mesmo.
O medo, o desejo, a obsessão. Helena, você não precisa mais ter medo, disse ele, sua voz baixa e rouca. O que existe entre nós é mais forte do que qualquer coisa, mais forte do que o medo, mais forte do que a dúvida, mais forte do que as palavras que tentamos usar para descrever o que sentimos. Ele acariciou o rosto dela com os dedos, seu toque suave, mas carregado de uma paixão controlada. O fogo entre eles ainda queimava, e a proximidade os tornava ainda mais vulneráveis ao desejo. Helena fechou os olhos e, por um breve momento, deixou-se levar. Você é tudo o que eu sempre procurei, sem saber, ela sussurrou, sua voz embargada pela emoção. O que você fez comigo, Ethan, não tem explicação. Eu não sei o que é real e o que é desejo. Eu não sei mais onde começa você e onde termina eu. Ele a olhou com os olhos semicerrados, como se as palavras dela o atingissem de maneira profunda e feroz. Ele a queria com uma intensidade que ia além do físico, além da necessidade. Ele queria sua alma. E Helena, com todos, os medos, com toda a resistência, finalmente sabia disso. Helena, ele murmurou, seus lábios tocando os dela de maneira possessiva, mas também cheia de suavidade. Ele a beijou de uma forma que fez seu corpo todo estremecer, não apenas com desejo, mas com algo mais profundo, mais envolvente. Ele a beijava como se fosse a única coisa que importasse no mundo. O beijo, ardente e lento, foi se transformando em algo mais, algo que ela já não tinha como parar. Ela estava completamente entregue a ele, ao fogo que ele acendera dentro dela. O amor e o desejo se entrelaçavam de uma maneira tão profunda que não havia mais fronteiras. Ele se afastou, apenas o suficiente para olhar nos olhos dela. E então, com um suspiro, falou a verdade que ela estava esperando ouvir. Mas ao mesmo tempo, temia ouvir. Eu te amo, Helena. As palavras saíram de sua boca com a sinceridade que ela não imaginava ser capaz de existir em um homem como ele. Eu te amo de uma maneira que não posso explicar. Eu te amarei para sempre, porque você se tornou a única coisa que eu preciso neste mundo. Ela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Lágrimas que falavam mais do que qualquer palavra poderia dizer. Ela o amava também, de um jeito que não conseguia mais negar, de um jeito que queimava seu coração e preenchia sua alma. Eu também te amo, Ethan, disse ela, com a voz embargada. Com todo o meu ser. Ele sorriu, mas não era um sorriso de vitória, mas de alívio, como se finalmente tivesse encontrado a paz. Ele a segurou contra si, e ela sentiu o calor do corpo dele. Sentiu-se protegida, amada, desejada de uma forma que ela nunca imaginou ser possível. E naquele momento, Helena soube que não havia mais escapatória. Ela era dele, e ele era dela. O que restava era se entregar a esse amor, a essa paixão, sem medo, sem reservas, sem mais nada. Apenas amor, e desejo, e a promessa de um futuro que agora ela queria viver ao lado dele. Você viveria um amor como esse? Responda nos comentários, pois quero saber até onde vai o fogo da sua paixão. Te vejo na próxima história. Tchau, tchau.